Olá, alunos do oitavo ano, professor Everton falando com vocês. Vamos a capítulo 4 da geopolítica da geopolítica do pós-guerra, a globalização, parte 3. Né? Vamos lá. Vamos falar hoje de globalização e da nova ordem mundial. Certo? Então, o fim da Guerra Fria ocorreu após o declínio da União Soviética. Né? A corrupção do partido e o alto investimento em armamentos, em detrimento da produção doméstica, vestuário e alimentos, né, resultou no fim do socialismo soviético. Então a gente já sabe, falando na última aula, que a União Soviética acabou dessa maneira aí, né? Foi derrotada pelos Estados Unidos desse jeito. Então esse fato deu início à chamada nova ordem mundial, né, onde a disputa não seria mais pelo poder bélico de armamento como foi a Guerra Fria, e sim pelo poder econômico, né, agora do capitalismo. Então, sem a União Soviética, o capitalismo vai dominar grande parte do globo, né, quase totalmente no mercado mundial. Né? Então, isso vai ocasionar, ou seja, uma nova ordem. Né? Antes que era o mundo bipolar, dois pontos de poder, vai se tornar um mundo multipolar, com vários pontos de poder. Os países que são desenvolvidos no capitalismo naquela época vão se tornar potências mundiais que conseguem influenciar países do mundo todo, certo? Na geopolítica mundial. Então, com o capitalismo mais forte que o socialismo, surgiram novas potências na Europa, como a Alemanha, Reino Unido, Itália, França, e na Ásia o Japão, né, transformando aquilo que era bipolar, União Soviética, Estados Unidos, em multipolar, né, nos países capitalistas que poderiam influenciar no mundo todo. Né. Então essa disputa agora também, como eu falei, não é mais em armamento, na guerra, e sim econômica. A divisão do mundo não era mais entre bloco socialista e bloco capitalista, né, mas sim em países desenvolvidos do norte e nos países capitalistas subdesenvolvidos do sul. Né? Então, pessoal, agora a gente vai dividir o mundo mais em quem é socialista capitalista, né? Como era antigamente. Agora é o país do norte, da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, Europa, né? Rússia, que herdou um pouco, vamos dizer assim, de estrutura da União Soviética, né? Japão, países que estão no hemisfério norte, são mais desenvolvidos no capitalismo porque iniciaram essa empreitada do capitalismo antes, né? A exploração do capital antes do que os do sul. Né? Que seu capitalismo, na verdade, ele é, vamos dizer assim, um projeto que é tipo uma cópia dos países do norte, né? Porque esses países vão uma cópia mal feita, vamos dizer assim. Sabe já por quê? Certo? Porque são subdesenvolvidos, não se desenvolveram do capitalismo ainda e nem vão por muito tempo. Né? Olha lá, então essa pequena imagem que eu mostrei para vocês, né? Os países do norte, como eu falei para vocês, aqui o Canadá, Estados Unidos, né? Toda a Europa, Rússia, Japão, Coreia do Sul, né? E aqui o grande enclave, que seria aqueles países que estão no sul, mas são desenvolvidos. O enclave é aquela coisa que está fora do lugar. Né? Então, são países que estão aqui no sul, no hemisfério sul, só que são desenvolvidos, que é a Austrália e Nova Zelândia, que foram colônias de exploração, ou colônias de povoamento da Inglaterra, assim como foi Estados Unidos e Canadá, né? Por isso que não ficaram exploradas como a América do Sul, América Latina em geral, Central também, né? E a África, grande parte da Ásia. Né? Então a gente fala países do Norte, a gente inclui a Austrália e Nova Zelândia, certo? E é bem aqui na América do Sul, vocês podem ver, né? Aqui na América do Sul, logo acima do Brasil, tem a Guiana Francesa, que é uma colônia da França, né? E bem aqui também na América Central, um pontinho azul, que é a Costa Rica, que faz parte dos Estados Unidos. Tá? Vamos prosseguir. Costa Rica não, desculpem. Costa Rica não, é Porto Rico, tá? Desculpem. Porto Rico que faz parte dos Estados Unidos, é um estado dos Estados Unidos. Porto Rico. Vamos lá então. Até a Rússia, que era do núcleo da União Soviética, né? Então era o principal país que juntava a União Soviética junto num bloco só, se tornou capitalista após o fim da União Soviética. Apesar disso, ainda existem países socialistas, né, como a China, Coreia do Norte e Cuba. Essas países são socialistas, mesmo depois do fim da União Soviética. Então o socialismo não morreu, né, ele só ficou bem mais fraco. Não pode mais lutar contra o capitalismo, vamos dizer assim. Agora os países dominam uns aos outros não por meio de guerras, mas por meio de suas empresas transnacionais, né, que se instalam em diferentes países e levam a riqueza de um país estrangeiro para seu país de origem. Então, as empresas internacionais são grandes empresas que têm origem, claro, em países desenvolvidos, países do norte, né?
elas vão se instalar em países subdesenvolvidos, né? Explorando lá os seus trabalhadores e seus recursos naturais. E a grande parte do lucro, da riqueza, vai para os países ricos, não para os países pobres, os países desenvolvidos, não para os países subdesenvolvidos. Certo? Então é assim que ocorre a dominação, basicamente falando, né, da nova ordem mundial. Sem as barreiras impostas pela disputa da Guerra Fria e com o avanço tecnológico e desenvolvimento dos militares das duas potências, o processo de globalização que se iniciou no século XV, com as grandes navegações, alcançou quase todo o globo, né, no século XX. Certo? Depois do final da Guerra Fria, dos anos 90 do século XX, finalzinho do século XX, na verdade, né? Então, pessoal, na Guerra Fria, né, a União Soviética impedia que o capitalismo chegasse em parte do mundo, como o oeste europeu, parte da Ásia, né, uma pequena parte da África, né, então não deixava militarmente que o capitalismo chegasse nesses locais. Certo? Com a sua queda, seu declínio, essas barreiras foram destruídas, vamos dizer assim, né? Então o capitalismo conseguia chegar quase em todo o mundo, só em pequenos lugares que não, como Cuba, China, Coreia do Norte, né? São países que já conseguiram se manter no socialismo, ou parte do socialismo, né? Já vi em outras aulas posteriores, certo? E essa disputa entre as duas potências gerou também grandes avanços tecnológicos no mundo, né? Por exemplo, o celular, né, o radar, foram inventados durante a Guerra Fria, né? São tecnologias computador, que os militares usavam para combater, vamos dizer assim, como inteligência, né, os governos da União Soviética e Estados Unidos utilizavam para se espionar, né, foram levados ao público depois do final da Guerra Fria, né? Então o avanço tecnológico veio dessa disputa tecnológica entre esses dois países, né, que depois veio ao público em forma de produto, a nova ordem mundial. Certo? A globalização, que é um processo que se iniciou lá no século XV, com as grandes navegações, né, quando Portugal e Espanha saíram da Europa para tentar colonizar outras nações, né? Depois, 500 anos depois, vamos dizer assim, que ela se consolidou de maneira mais forte por quase todo o mundo. Então, o que é a globalização, pessoal? A globalização é o processo onde se estabelecem, ou seja, se colocam, né, se constroem e aumentam a velocidade de fluxos de transporte e comunicação que conectam todo o mundo. Todos os países é uma espécie de rede, né? Então, globalização é quando você conecta o mundo todo, né, com esses fluxos de informação e transporte. O que significa isso? Fluxo é uma coisa que vai de um lugar para o outro, né? O rio flui da sua nascente até a sua jusante, certo? Então, assim também é um fluxo de transporte, né? Sai um rio de uma cidade, vai para outra. Sai um avião de uma cidade, vai para outra cidade de outro país, né? Assim também a internet, uma mensagem mandada no celular em Belém, chega a São Paulo instantaneamente. Então esses fluxos eles estão estabelecidos no mundo todo, né? Então tem caminhos para se percorrer de transporte, caminhos para se utilizar na comunicação, né? Então esses caminhos são linhas que se cruzam uma em cima da outra e formam uma rede, né? Então essa é a globalização, certo, pessoal? É o estabelecimento desses fluxos, eles estão lá e o aumento de sua velocidade, né? Então não bastava de estarem lá, eles também são muito mais rápidos por causa da tecnologia, certo? Então aqui temos uma imagem que tenta representar a globalização, né? Várias linhas de transporte e comunicação saindo dos países, indo para outros lugares. Essa é a representação da globalização, vamos dizer assim, tá? Então, o avanço de tecnologias e do conhecimento diminuíram as distâncias, chamado encolhimento do mundo, né? Então, um século atrás, para você chegar da América para a África, era 3 meses de navio, né? Hoje, de avião, é 3 horas. Então, parece que o mundo encolheu porque é mais rápido você chegar de um lugar para o outro, né? Os trens bala que estão em todos os lugares da Europa e da Ásia, né? Eles se movimentam muito rápido, né? Então, para chegar numa cidade para outra que demorava para você chegar de carruagem, vamos dizer assim, 3 dias, agora é 1 hora para você chegar de trem bala. Vamos dizer assim, da França para a Inglaterra, né? De Londres para Paris. É muito mais rápido. Então, essa aumenta a velocidade de transporte, chamado de encolhimento do mundo, né? E também, claro, falando de comunicação, né? Uma carta aqui é de navio 3 meses, agora o WhatsApp é instantâneo. Manda WhatsApp daqui do Brasil para o Japão 1 segundo. E aí deixaram tudo mais rápido, que é a aceleração do tempo, né? Então tudo era mais lento, com a tecnologia, tudo demorava mais para acontecer, hoje tudo acontece mais rápido, né? Se eu quero despedir uma pessoa numa empresa, né, é só mandar um e-mail para ela estar despedida, né? Antes eu tinha que falar, olha, esse cara que está trabalhando lá na minha empresa, estou aqui nos Estados Unidos, quero despedir o cara que está lá na África, né? Vai demorar 3 meses para a carta de demissão dele chegar,
né? Então tudo acontece mais rápido. Esse chamado aceleração do tempo. É claro também as relações de trabalho que são tudo muito mais rápidas e tudo mais. Não só elas também, as relações também humanas também estão tudo mais rápido hoje em dia. Os transportes cada vez mais rápidos, como aviões e trens-bala, e o avanço da comunicação como mensagens instantâneas na internet. Estabelecer uma rede que conecta o mundo todo cada vez mais rápido, né? Então, a globalização, essa conexão do mundo cada vez mais rápido, né? E causa a diminuição das distâncias, o encolhimento do mundo e a aceleração do tempo. Não é? Então, né, um importante geógrafo brasileiro chamado Milton Santos explicou em seus estudos mais importantes, né, que estamos na terceira revolução industrial. Né? Hoje em dia, na verdade, ele é da década de 80, 90, né, seu trabalho. Hoje em dia a galera fala que já é uma revolução, já é a quarta revolução industrial, na verdade. Uma conexão ainda maior. Então ele falou naquela época lá, uns 10 anos, 20 anos atrás, né, 20 anos atrás na verdade, né, a terceira revolução industrial é chamada de meio técnico científico formacional, né, onde a ciência produz conhecimento e as técnicas para produzirem o espaço e tudo no mundo. Né. Nesse meio, conhecimento é a mercadoria mais valiosa, certo? Então o meio aqui não é metade, e sim tipo o meio de transporte, a maneira pela qual é feita, certo? O que significa isso? Então hoje o mundo, né, ele funciona através do estudo científico, né, que consegue uma informação que vai gerar uma técnica, certo? Então, para modificar o mundo, para fazer o mundo se mover, para transformar o mundo, né, é necessário estudo e conhecimento sobre ele. Né? Então, existem países que têm milhares de satélites né, em órbita na Terra, né, como os Estados Unidos e Rússia, né, e os que não têm nenhum. Né? Então, hoje, se eu tenho informação, por exemplo, eu tenho informação do satélite da Tanzânia, um país pobre da África, né? Ele não tem aquele satélite, ele vai ter que comprar dos Estados Unidos aquela informação, porque ele não tem aquela tecnologia. Isso pode valer mais do que ouro hoje em dia. Né? Então hoje o conhecimento é a mercadoria mais valiosa, certo? Aqui nós temos uma imagem, uma foto do Milton Santos, que é um importante geógrafo brasileiro, um cientista mais importante, na verdade, brasileiros que existem na história do Brasil, na história do conhecimento brasileiro. Esse é o Milton Santos. Tá, pessoal? Então a gente vai parar por aqui. Semana que vem a gente continua. Faça exercícios, tá? E até a próxima aula de geografia.